Você sabia que o medo seria o vilão de Divertidamente e ele até teria um nome diferente? Ou que o plano original da Pixar era que teria um encontro emocionante entre Riley e a Alegria? Sim, meus amigos, tudo isso estava no roteiro original. E existem vários esboços e cenas animadas dubladas que nos mostram como esse filme deveria ter sido. E a gente vai te contar tudo sobre essa versão diferente. Pega sua pipoca, se ajeita no sofá e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos. Esqueça tudo que a gente viu e assistiu em Divertidamente em 2015. A ideia original da Pixar era que a cabeça da Riley funcionasse como um local onde absolutamente tudo que envolve os pensamentos dela estariam misturados, incluindo unicórnios, pequenos seres que seriam as distrações e pensamentos abstratos, tudo num único lugar. E assim como no filme original, a alegria seria a emoção responsável por colocar tudo em ordem, além de preparar um dia incrível para a protagonista. E para fazer isso, ela teria que controlar todas as outras emoções e seus impulsos. Como você deve saber, originalmente seriam 17 emoções e muitas delas teriam nomes próprios, como orgulho, que se chamaria Preston, a nojinho, que seria chamada de Gretchen, e uma emoção em estilo alemão, que se chamaria Schadenfreude. Exatamente esse nome que tá aparecendo aí na tela. O medo, gente, se chamaria Fred. E grave bem esse nome porque a gente vai falar bastante dele nesse vídeo. Já que, por incrível que pareça, ele teria uma batalha mortal com a Alegria onde se tornariam gigantes no centro de São Francisco. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos ter que entender o crescimento da Riley. Como a gente comentou, a Alegria preparou um dia perfeito para a protagonista em que ela iria ao parque e patinaria bastante, o que geraria muitas emoções felizes, em especial o momento em que ela daria vários giros segurando em uma placa. E na história original já começaria com ela morando em São Francisco e tendo se mudado há pouco tempo. 2 meses para ser exato. O problema é que a Alegria estava começando a ser autoritária e queria não somente mandar em todas as emoções, mas também fazer com que a Riley se mantivesse uma criança para sempre. Ou seja, ela não queria deixar a menina amadurecer. E ela chegou ao ponto de sugerir que a Riley deveria cuspir na cara de uma garota da sua escola, por ter dito algo que ela não gostou. Isso aconteceu logo depois do medo sugerir que ela deveria puxar conversa com 2 garotas da nova escola. Nesse contexto, essa emoção começou a perceber que a Alegria estava sendo prejudicial, tanto que ela mesma, para impedir que a garota crescesse, estaria ficando obcecada pela memória do dia que ela tinha patinado e brincado. O detalhe é que nessa versão, as emoções teriam um fone dentro da cabeça da Riley, onde ao falarem ou ela pensaria a mesma coisa, ou falaria o que a emoção disse. E não somente os botões como a gente vê na versão original. E nesse momento o medo começaria a ajudá-la a se enturmar com as garotas e formar uma amizade com elas, ao contrário do que a Alegria queria. Nessa eu tô junto com o medo. Então hoje vamos colocar nos comentários #Fred, que é o nome da emoção roxa que acabou sendo perdido. A gente pode dizer que o filme iria abordar essencialmente como o amadurecimento é um processo interno muito importante, mas que ao mesmo tempo acaba criando um conflito entre as emoções. Dessa forma, a Alegria se sente rejeitada, mas acaba pensando bastante e acredita que consegue achar uma solução. Depois de tudo isso, essa emoção ainda insiste que ela tá certa e que a Riley deve continuar sendo infantil. O problema é que ela tá entrando na puberdade e agora precisava agir de uma maneira diferente. A Alegria decide então que encontrar a memória da Riley andando de patins e levá-la para o centro de comando seria a única forma dela ainda querer se divertir e deixar de crescer. Então ela parte em uma jornada pelo subconsciente até conseguir encontrar isso. Só que ao invés da tristeza, quem acaba acompanhando ela é o medo. Mas não porque ele queria que a Alegria encontrasse a memória, mas exatamente para evitar que isso acontecesse.
porque ele tinha medo que ela não deixasse a Riley seguir a vida como deveria. E eu tenho que dizer que até que ele tá certo. No caminho, eles acabam reencontrando o Bing Bong, o amigo imaginário há muito tempo esquecido. E não só ele, vários outros também. Até mesmo os monstros que a Riley acreditava que viviam no seu armário. Todos morando em uma espécie de cortiço abandonado, para onde as lembranças dela meio que viviam à margem dos pensamentos. Em algum momento, ela e Bing Bong se separam do medo, quando ele não estava lá para ajudar a garota a continuar sendo criança, que era o que a Alegria mais queria. Mas ele também, já que isso o faria voltar para a mente da protagonista. O detalhe é que o Bing Bong é uma espécie de revolucionário que luta contra a destruição do Parque da Imaginação, onde as lembranças infantis, como castelos, estavam sendo derrubados para a construção de coisas típicas da adolescência, como uma biblioteca de palavrões, um gerador de sarcasmo e um novo centro de procura de garotos. E era contra aquilo que ele acreditava que precisava lutar e fazer o que ele chamava de revolução. De alguma forma que não foi mostrada, a Alegria e ele conseguem achar a memória, mesmo com a perseguição implacável do Fred, que acredita que ela na verdade não poderia voltar para o centro de comando, porque só deixaria a garota mais confusa e causaria vários problemas. E ainda existe uma coisa muito importante que rolaria depois de tudo isso. Em um dos momentos da perseguição existe uma cena muito emocionante, em que a Alegria acaba caindo em uma espécie de barranco e acaba submergindo em um rio do subconsciente da Riley, onde estavam várias memórias perdidas. E nesse momento ela acaba soltando a memória da patinação, que, levada pelas águas, acaba se despedaçando e indo parar nas praias da mente. Totalmente desolada, a Alegria corre em direção ao prédio que ela reconhece, que foi onde a pequena garota tinha crescido na sua cidade anterior. Lá ela encontra uma versão da pequena e as duas dançam juntas, e aquilo era tudo que a Alegria mais queria: ficar para sempre com a pequena Riley. Só que ao final da dança, a versão criança dela pergunta para a Emoção se elas vão poder dançar juntas para sempre. E nesse momento ela cai em si e percebe que não poderia fazer isso, porque a protagonista, mesmo crescendo, ainda precisava dela no centro de comando, para tornar alguns momentos alegres mesmo durante a puberdade e a adolescência. Então elas se despedem em uma cena de cortar o coração de qualquer um. Se essa cena também mexeu com você, se inscreve aqui no nosso canal se ainda não for inscrito. O detalhe é que depois desse encontro, a Alegria está determinada a voltar para o seu posto. O único problema é que o Fred também está empenhado a não deixar isso acontecer, o que acabaria resultando em uma perseguição alucinante. Ao tentar voltar, a Alegria se encontraria com o medo, exatamente nas obras de construção que estariam rolando no Parque da Imaginação. Fred teria convencido os operários de que a Alegria estava lá para realizar uma revolução junto com os amigos imaginários esquecidos e que eles precisavam detê-la a qualquer custo. Então eles usam uma arma de sucção, meio estilo aspirador de pó, que armazena quem ele suga dentro de um receptáculo. O problema é que a Alegria tinha mudado seu pensamento, mas o medo não estava dando chances para ela explicar. Então eles a perseguem e começam a atravessar várias realidades de memórias que estão dentro da cabeça da garota, onde eles passam por locais como o parque de diversão preferido da garota, até que eles entram nas memórias do centro de São Francisco, onde tanto a Alegria como o Fred e os operários que estão com ele se tornam gigantes. Depois eles caem dentro da água e vão parar em uma floresta da imaginação da Riley, onde a Alegria acaba caindo e ficando presa pelas pernas em um cipó. O medo acaba ficando só, já que um dos operários acaba atirando no outro acidentalmente. Ele mesmo pega a pistola de sucção e vai atrás da Alegria, que acaba conseguindo emboscá-lo e prende ele no seu próprio receptáculo. Quando estão dentro das lembranças da sala de aula, ele é atacado por um monstro imaginário. Esse era todo o enredo que acabou sendo desenvolvido pela Pixar.
e ele foi animado e até mesmo dublado em algumas partes. Mas, segundo a direção, mesmo com aquele momento emocionante do encontro, a história não prendia tão bem. E por isso o próprio diretor do filme, o Pete Docter, estava ficando cada vez mais triste porque acreditava que seria demitido. Foi aí que ele teve um insight e percebeu que a tristeza poderia ser a solução que estaria faltando na história do filme. E foi aí que todo o roteiro foi readaptado e o medo foi retirado da história principal. E a tristeza alçada ao posto que a gente bem viu no filme. Eu ia adorar ter assistido a Riley e a Alegria se encontrando, ou ainda a cena das emoções gigantes em São Francisco. Teria sido incrível. Mas na verdade, a história do filme de 2015 é muito legal. E Divertidamente é um dos maiores sucessos da história. A gente tá deixando 2 conteúdos aí na tela para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!